Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar com os capítulos comentados do meu livro Histórias de Cobrança. E hoje eu vou falar de um tema aqui bem legal. Ele corresponde ao capítulo 16 do meu livro, capítulo com o nome Vivendo do Lado do Prestador de Serviço em Cobrança. Eu tive a oportunidade na minha carreira de passar por várias etapas, né? Então eu tive tanto a oportunidade de participar do lado do contratante, aquela empresa que contrata serviços de uma empresa de cobrança, e eu também tive a oportunidade de participar, de fazer trabalhos de dentro de empresas de cobrança, né? Eu tive a oportunidade de fazer, de ter atuações em call centers que quiseram, de um determinado momento, passar a oferecer serviços de cobrança. Confesso que eu tive algumas passagens um tanto frustrantes, né, porque a filosofia e o DNA de uma empresa de call center muitas vezes não é o DNA exigido para um processo de cobrança. É óbvio que eu não quero dizer que nenhuma empresa de call center pode fazer cobrança, de maneira nenhuma. Vai muito de acordo com quem estiver à frente da empresa, quem estiver direcionado e motivado para fazer esse negócio acontecer. Mas, de fato, os DNAs são diferentes. E eu tive a oportunidade de viver em uma empresa de cobrança aí por cerca de um ano e meio, e eu posso hoje falar um pouquinho, né, o quanto que é diferente a visão do lado da empresa de cobrança. Além disso, eu tenho muitos amigos, né, nesse mundo todo que eu vim trabalhando, eu formei muitos amigos donos de empresa, amigos que começaram como clientes, né, como eu sendo clientes deles, e se tornaram amigos meus, que hoje representam aí donos de grandes empresas de cobrança. E fora o dia a dia, né, que a gente conversa aí com muitas pessoas, muitos empresários no ramo de cobrança, e a gente sabe o quanto é desafiador, né? Eu falei em um outro vídeo meu que o Brasil tem uma questão muito delicada, né, onde a classe trabalhadora muitas vezes vê o empresário como o torturador, o repressor, né? E muito pelo contrário, no meu ponto de vista, o empresário é aquele cara que resolveu empreender, resolveu criar uma empresa, não para ficar milionário e para tirar proveito de pessoas, mas ele abriu uma empresa para gerar empregos, né? Para criar uma atividade, e essa atividade tem empregos associados. Então, eu costumo dizer que o empresário, na verdade, né, muitos deles dormem, vão deitar e botam a cabeça no travesseiro e se preocupam aí com a quantidade de famílias que ele tem que sustentar, né, que a empresa dele tem que continuar dando certo, não apenas para o sustento dele, mas para o sustento de milhares de famílias que hoje dependem desse trabalho, né? Então, empreender no Brasil por si só já é difícil. Empreender no ramo de cobrança tem as suas também grandes dificuldades, né? A gente já falou um pouquinho em alguns outros vídeos, né, onde a gente fala um pouco sobre metas e a gente percebe o quanto que muitas vezes é difícil para um empresário, dono de uma empresa de cobrança, gerenciar seu dia a dia atingindo as metas que são dadas pelos credores. Mas de uma outra forma também, a gente já colocou aqui no canal algumas situações importantes para que a gente possa aprender a conviver também quando eu tenho metas desafiadoras e quando eu, na verdade, tenho um desafio e eu não consigo bater essa meta, eu preciso, no mínimo, entender por que eu não estou conseguindo, né? Então, eu não bater simplesmente e eu chegar para o meu contratante e dizer para ele, olha, tua meta é inatingível. Mas por que inatingível, né? O que será que eu já fiz? Eu esgotei todas as minhas possibilidades de ações para ter a certeza que essa meta é uma meta inatingível? Então, eu queria falar hoje um pouquinho sobre esse universo do lado do contratante, né? Eu acho que a gente visualiza no dia a dia algumas dores, né? E conversando com muitos amigos, muitos empresários, a gente sente que a grande relação e a grande questão dessas pessoas é fazer a conta bater, né? É fazer a conta fechar no final do mês, né? Então,
trazer carteiras novas, de novos clientes, ter novos logos operando na tua empresa de cobrança, sem dúvida nenhuma é importante. Mas acima de ter uma quantidade de logos, eu preciso entender se aqueles logos estão me trazendo o resultado esperado, né? Ter um logo, por ter esse logo apenas, né, parece poder fazer sentido até um determinado momento. É importante eu ter um grande cliente no meu portfólio? Sem dúvida nenhuma é importante. Mas isso pode até demorar um tempo para que isso se transforme numa carteira lucrativa. Mas eu não posso viver eternamente no vermelho com um cliente que de repente ele é importante em termos de representatividade. Eu atuo para o cliente X, né? Então eu tenho meu logo lá na parede do meu escritório, quando todo mundo entra sabe que eu estou trabalhando para o cliente X. Mas esse cliente me dá prejuízo, eu não consigo virar essa operação. E aí eu preciso entender, né, algumas questões. Então, eu acho que hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas dores, né? No final das contas, a grande dor de uma empresa de cobrança é fazer a conta fechar, ou seja, ter lucratividade. Eu costumo dizer que muitas vezes essa relação acaba sendo algo tão delicado que por muitas vezes o empresário ele acerta lá aquele pedacinho onde ele consegue ter a rentabilidade esperada dele, e aquilo acaba sendo um padrão onde ele estaciona ali, né? Porque muitas vezes acaba se tendo medo de ir além daquilo. Eu vou buscar um resultado maior que esse para ter uma rentabilidade maior, ou eu vou me contentar que eu já estou pelo menos no azul, né? Então essa é a grande questão. E aí eu vejo muitas empresas, né? E eu conheço muitas empresas que inclusive já fecharam, né, por conta dessa relação. Existem algumas questões muito importantes a serem detalhadas, né? Uma delas, e que ela é dolorida, né, muitas empresas de cobrança nasceram a partir de uma gestão muito familiar. Essa gestão familiar, ela é sem dúvida nenhuma positiva, eu tenho pessoas de confiança do meu lado, mas eu preciso entender o quanto que eu estou tendo resultado, ou o quanto que essa pessoa que está do meu lado e que é da minha família, né, ela está efetivamente me trazendo um resultado profissional, ou ela de repente pode estar me trazendo uma dor de cabeça, né? Então eu já ouvi, né, e conheci empresas que chegaram a fechar portas por conta dessa relação, muitas vezes ser uma relação de amor, mas ela acaba não sendo profissional, né, como ela deve ser. E eu costumo dizer que o profissional, né, quando a gente está engajado num ritmo profissional, você pode ter discussões calorosas, você pode ter divergências de opiniões, mas se você tem uma direção comum, isso não vai fazer com que você brigue com a pessoa no sentido de ficar mal. Na verdade, você vai de repente ter discussões, sem dúvida nenhuma, mas passou aquele momento, passou aquele assunto, é bola que segue, né? São business, é negócio. Eu não posso ter melindres com essa questão, né? E principalmente, a minha equipe de gestão da minha operação, da minha empresa, tem que me dar resultado. Eu não posso ter lá um diretor financeiro que é meu irmão, eu não posso ter um diretor comercial que é meu primo, eu não posso ter a minha mulher tocando RH e nada funcionar. Pô, eu confio plenamente em todos eles, mas, eles não me dão resultado, né? Então, acho que essa é uma primeira questão importante. Eu vi muitas empresas que passaram de uma gestão familiar para uma gestão profissional e, assim, muitas delas conseguiram subir de nível. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que uma gestão familiar não é eficiente, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que muitas vezes essa gestão acaba, às vezes, tirando o teu foco do negócio, porque você não quer criar um problema familiar. Então, de novo, tudo que eu falo aqui, pessoal, tem um objetivo da gente refletir. Existem coisas que valem para mim, existem coisas que não valem. Ok, perfeito, legal, ouvi, isso não valeu, entrou pelo ouvido, saiu, ok. Se valer, é legal, vou pensar, vou refletir nisso, tá? Então, eu não estou aqui querendo dizer que esta questão, ela é uma questão em termos de uma empresa familiar não pode ter resultados. Conheço empresas familiares com excelentes resultados,
né? Mas é um ponto de alerta nesse sentido. Qual é a outra questão? Será que eu tenho minha carteira de clientes e todos eles têm realmente uma relação de resultado? Ah, eu trouxe uma carteira porque, putz, essa carteira é estratégica para mim. Então eu vou aceitar, de repente, a trabalhar com ela, eu vou investir nela e eu vou aceitar trabalhar com ela no vermelho por X tempo. Isso tem que ter um começo, um meio e um fim. Eu não posso ficar no vermelho eternamente. E como é que eu sei se eu estou no vermelho ou não? É muito importante que na área financeira, você empresário, o teu diretor financeiro, tenha uma visão de resultado por cada operação. Eu tenho que conhecer quanto são minhas receitas e quanto são minhas despesas em cada operação e em cada mês. E eu costumo dizer, e eu disse isso nesse meu livro, que uma receita de uma empresa de cobrança não é algo como a gente está acostumado muitas vezes quando a gente vive no mercado financeiro, né? Nessa página aqui eu mostro um pouquinho isso, e esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso. Esse daqui é um exemplo real de uma receita de uma empresa de cobrança. Então eu posso ter uma receita que no momento é baixo, de repente aqui eu estou no auge do momento onde minha carteira está maturando, eu estou colhendo os resultados, já fiz uma carga de acordo, um colchão de acordo muito grande, aí num determinado momento eu saio, eu troco a carteira e eu tenho que começar tudo de novo, num novo ciclo. Então o faturamento de uma empresa de cobrança, primeira coisa, não é algo flat. Eu não tenho uma receita que todo mês vai bater X. Eu posso ter uma despesa, muitas vezes, que ela seja fixa. Por exemplo, quando eu tenho empregados, funcionários. Agora, eu posso ter momentos que eu gasto mais telefone, momentos que eu vou mandar mais cobrança digital, SMS, ações digitais, né? E que pode ser variável, dependendo do meu momento, do momento de carteira, de tudo isso. Mas eu preciso entender essas oscilações. Eu não posso imaginar que o meu custo é flat e minha receita é flat. Isso não é assim. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que ter na mão a gestão da operação. Eu tenho que saber quanto eu gasto e quanto eu recebo, né? E quanto eu gasto, eu preciso entender o seguinte: se eu gasto 10, essa carteira tem que me render pelo menos 10. Como é que eu faço ganhar 10? Gerir uma empresa de cobrança é gerir resultados diariamente. É entender o que eu estou fazendo, entender para onde eu tenho que ir. A questão é, muitas vezes eu tenho carteiras difíceis, eu reclamo que aquela meta é difícil, mas o que eu fiz efetivamente para bater ela? O que eu esgotei? Será que eu cheguei para o meu cliente e bati um papo com ele? Eu já tive empresas que chegaram para mim quando eu era contratante e falaram para mim: olha só, eu estou fazendo isso, 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 e a minha conta não bate, não fecha. Legal, eu posso chegar e falar: ótimo, deixa eu olhar aqui então teus resultados, como é que você está tendo de performance. Olha, eu estou percebendo aqui que o teu resultado aqui está chegando nesse patamar aqui, mas só que olha, eu tenho mais 3 empresas que o resultado deles é esse aqui. Você pode ter algum problema interno. Ou eu, contratante, eu posso chegar à conclusão que o meu processo está penalizando demais a empresa, né? E aí eu, como contratante, gente, eu tenho que ter uma decisão. Ou eu vou mudar isso daqui para esse cara que está aqui vindo, abrindo a porta para mim, me mostrando a empresa dele, me mostrando os custos dele, e que ele está trazendo aqui uma visão de que, olha, eu para conseguir ganhar dinheiro para você, eu preciso ganhar dinheiro também. Não existe uma relação onde eu contrato uma empresa e essa empresa só vai me dar resultado se ela ganhar dinheiro. Se ela não ganhar dinheiro, não existe mágica. Não existe mágica. De novo, eu vou falar daquela historinha lá que está no meu livro, da cobrança Vampeta, né? Que o Vampeta lá, quando jogava no Flamengo, falou: o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo. Não dá para ter essa relação. Eu não posso fingir que eu ganho dinheiro e aí eu finjo que eu cobro, né? Não adianta, isso não é sustentável, né? Eu vejo muitas empresas, né? Muitas vezes, né? Pela minha participação, eu estou hoje vivendo em várias empresas, passando por várias empresas de varejo, né? Foi assim na Go-On e continua sendo assim com a Faico, né? Muitas empresas de varejo, financeiras, enfim. E eu tenho muitas vezes uma série de empresas lá que me falam: pô, me dá ajuda,
Me ajuda a colocar uma carteira lá. Pô, eu tô precisando de carteira. Pô, legal, gente. Conseguir uma carteira é um fator. E eu muitas vezes acabo indicando empresas, né? Eu, quando era contratante, cheguei a ter amigos meus que começaram a abrir uma empresa de cobrança e eu dei a primeira oportunidade, inclusive. E eu falei o quê? Falei, olha só, você entra e eu te dou toda essa liberdade e toda a oportunidade de você entrar. A questão não é entrar, a questão é se manter presente. Dando resultado é algo que já não é na minha alçada, é na sua alçada total. E por que a empresa muitas vezes não dá resultado? Né? Primeiro porque ela não entendeu a regra muitas vezes do cliente. Como é que eu consigo dar resultado com isso? Como é que eu consigo fazer esses indicadores que o cliente me imputou aqui ter exatamente o resultado que eu preciso? Então eu preciso entender cada carteira. Não existe receita de bolo em cobrança. Não existe o que eu faço para uma dar certo para outra. Às vezes pode dar. Às vezes eu posso pegar uma melhor prática e é óbvio que eu tenho que compartilhar melhores práticas. Mas cada carteira tem a sua particularidade. E eu preciso entender o que é que essa carteira tem e como eu posso ganhar dinheiro com ela. Então, não adianta simplesmente eu pegar e formar uma linha de produção e aí tudo que entrar eu botar naquela linha de produção. Não funciona assim. Pode ter funcionado num tempo atrás, onde cobrar era algo onde a gente tinha aquela listona lá e eu cobrava, muitas vezes eu me deparava com aquele picareta lá, eu não tinha que lembrar. Hoje em dia, eu já disse isso em outros vídeos, o cenário da inadimplência é muito mais desafiador. Localizar o cliente é o primeiro desafio. E aí como é que eu localizo o cliente? Eu preciso entender. Lá no meu processo de descagem, eu estou tendo muito alô? Eu estou tendo alô com a pessoa certa? Putz, não estou. Caramba, tem algo que eu possa fazer a partir do mailing que eu recebi? Não tem. Putz, o mailing é ruim mesmo. É uma faixa de atraso muito avançada e hoje, infelizmente, pessoas trocam de celular como trocam de roupa, né? Por maior que seja o benefício da portabilidade, as próprias operadoras de telefonia fazem propagandas onde, olha, compra seu chip aqui e tenha R$10 em crédito. O cara troca de chip, ele joga o chip fora e pega outro. Então localizar o cliente não é a primeira tarefa, é o primeiro desafio. Eu preciso entender da minha base quanto que eu estou localizando. Se eu não estou localizando, eu tenho que buscar ferramentas externas. Birôs de higienização, existem vários birôs de higienização, Procob, Zipcode, Assertiva, Credilink, uma série de oportunidades. Quem tiver a necessidade pode me mandar mensagem ali, faça seu comentário, eu te dou uma relação e dou inclusive os contatos das pessoas, tá certo? A gente tem também TH System, FICData, também como uma outra empresa que faz esse trabalho. E hoje em dia, as empresas de localização, elas não te dão simplesmente uma opção de telefone. Muitas delas estão dando se esse cara tem WhatsApp, que horas que ele usa o WhatsApp, se esse telefone é hot efetivamente, ou seja, se ele é um telefone que ele atende. Então assim, pessoal, para a gente ganhar dinheiro, e isso eu aprendi na primeira aula de contabilidade, para a gente ter receita, a gente tem que ter despesa. Não existe receita sem despesa, né? E é óbvio que eu falo isso e, puxa vida, eu conheço e eu sei o quanto é duro a vida de um empresário, dono de uma empresa de cobrança, né? Mas assim, não existe outra alternativa. Se eu não investir na carteira, eu não consigo hoje em dia fazer milagre. Eu não consigo hoje, sem fazer algo diferente, ter os resultados que o meu credor muitas vezes procura. Então, ok, estamos falando aí de gestão, de indicadores, de como é que eu estou olhando a operação, né? E é muito importante que a gente entenda essa relação, porque, pessoal, não dá mais para a gente imaginar, e eu lembro muito bem disso, eu costumo dizer que quando eu trabalhei lá em Brasília, na empresa de telecom, quando eu via São Paulo, eu tinha oportunidade aqui para tomar café da manhã, almoçar, jantar, e se eu quisesse alongar a noite ainda tinha.
mas isso aqui isso aqui pode dar, pode criar relacionamento, mas gente, isso não é sustentável, né? É levar o cara para almoçar, levar o teu contratante para passear, gente, isso não tem mais sentido. O negócio hoje é resultado. O negócio hoje é, no final das contas, eu mostrar que eu tenho uma empresa que está sendo produtiva e que está trazendo resultado. No meu livro, nessa parte aqui, eu cito aqui 10 fatores, né, que a gente precisa prestar atenção para ter sucesso numa operação, quando eu sou um prestador de serviço, né? Algumas dessas coisas, elas são super atuais, coisas que eu digo sempre, repito e repito e repito. Primeiro item aqui, entenda o que motivou o atraso. Gente, hoje em dia, né, e eu falei disso no vídeo que eu compartilho lá, o que eu ouvi na pós-NRF, né, não adianta mais clusterizar, segmentar. Eu preciso entender para aquele cliente o que aconteceu. Quando eu tenho, se é difícil localizar o cliente, quando eu localizo ele, eu tenho que tirar o melhor resultado. Localizei o cliente, eu preciso entender o que ele está passando, qual é o momento dele, quanto que ele pode pagar. Eu preciso ter a minha operação treinada, tem técnica para isso. Dá para a gente trabalhar uma mudança de filosofia do cobrador, do cara que está falando lá com teu devedor. E aí, se você é uma empresa que está implantando cobrança digital, não adianta você botar o script do teu robô da mesma forma que o operador fala para o teu cliente. Ele precisa entender o momento do cliente, entender que etapa esse cara tá, quanto que ele pode dar por mês, né? E aí entender o seguinte, se o teu credor está te dando planos que permitem você negociar. A grande maioria das empresas, quando a gente olha hoje a carteira de acordos, ela é uma carteira onde o cliente paga 1, 2, às vezes 3 parcelas, cara, e quebra, né? Então, o que significa isso? Será que eu tenho efetivamente um produto de negociação? E aí eu, terceirizado, será que o meu cliente está me fornecendo condições para eu recuperar esse cliente? Né? Então, eu queria lembrar uma coisa, né? E pessoal, eu falo aqui para todo mundo que queira me escutar, e eu conheço mega empresas eficientíssimas, mas eu vejo de tudo. E eu vejo muitas vezes empresas de cobrança onde parece que a especialidade de cobrança não está lá, né? Então, um credor que na verdade é uma empresa de varejo, o negócio do cara é vender roupa, ele lançou um cartão de crédito, gerou uma inadimplência, e ele decidiu o quê? Ele decidiu contratar uma empresa especializada. E aí, quando a gente olha muitas dessas empresas, caramba, o cara não está fazendo o básico, esse cara não tá me dando opiniões, ele não está me sugerindo novidades. Pô, como é que eu posso, então, ter uma empresa especialista em cobrança que não me mostra nenhuma novidade, que não me sinaliza que eu estou errado em algumas questões? Porque, de novo, gente, ninguém é dono da verdade. Nem o credor, nem o contratante, nem o contratado. Né? Existem sempre momentos para que a gente possa dividir assuntos, trocar ideias. Né? Ninguém é dono da verdade. Né? Se a gente se coloca numa situação dessa, aí está o nosso primeiro erro. Se a gente acha que a nossa empresa é a melhor do mundo, que a gente não tem problema, mas, puxa vida, eu tenho empresas que tiraram carteiras de mim aqui. Mas a culpa é do cara que estava lá, que não ouviu direito o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para falar. Pô, será que eu não tenho problema mesmo? Será que eu não preciso olhar dentro de casa com carinho? Eu tenho um filho de 12 anos, para mim ele é maravilhoso. Para mim ele é um garoto lindo, menino bonito, menino, né, nem puxou muito meu biotipo, menino grande. Né? Comprei uma chuteira para ele no final do ano, 42, nem eu calço 42, o moleque já calça 42. Meu filho é lindo, mas peraí, será que meu filho não tem defeitos? Será que ele não tem coisas que ele não faz da forma correta? Será que o meu filho, né, por mais bonito que seja, por mais que eu ame ele não tem nenhuma coisa a ser acrescentada, a ser mudada, a ser trabalhada? E a mesma coisa para nossa empresa. Pô, peraí, eu fundei essa empresa, ela
ela saiu do meu suor. Puta, eu trabalho aqui 14, 16 horas por dia, mas peraí, será que eu estou fazendo tudo certo? Até porque eu, empresário, e esse é um grande desafio de um cara que abre uma empresa de cobrança, conhece do negócio dele e a empresa começa a crescer, né? Começa a crescer, começa a ter mais funcionários, o assunto, a cabeça do dono começa a não conseguir estar em todos os lugares e aí eu começo a ter problema de não ter a minha filosofia em todas as partes da empresa que eu administro, mas ela é grande. Então eu tenho que ver que muitas vezes o problema pode estar dentro de casa, pode estar comigo, e eu tenho que fazer essa reflexão. De novo, ninguém é dono da verdade, nenhum dos lados. Então voltando aqui um pouquinho, né? Os 10 pontos aqui que eu escrevo no meu livro. Entenda o que motivou o atraso, tenha a sua operação entendendo o negócio, falando com o cliente, principalmente preocupada em resolver o problema do cliente. Isso, sem dúvida nenhuma, tem técnica, dá para fazer, dá para motivar essa galera a entender que a atividade dele não é ficar falando com picareta o dia inteiro, não. A atividade dele tem valor, a atividade dele é para poder ajudar pessoas, capacitar e empoderar pessoas. Isso é uma atividade muito gratificante. Faça uma gestão massificada sem perder o foco no indivíduo. É um pouco disso. Pô, eu tenho que tratar a minha cobrança massificada. Eu tenho que fazer lá 150, 180 acionamentos por dia, mas cada cliente é um cliente. Eu tenho que querer resolver o problema da Dona Maria, do seu José, do dono, sei lá, de quem seja, mas eu tenho que buscar tratar cada um de forma individualizada. Tenho que entender essa carteira, quais são os níveis de risco que ela tem. Será que o meu credor me deu alguma informação que possa direcionar que tipo de carteira eu posso cobrar primeiro? Quem eu vou fazer uma ação um pouco maior? Quem eu vou investir um pouco mais de dinheiro? Quem eu tenho que, inclusive, botar um grupo de cobradores mais experientes para que eu possa trazer melhor resultado? Hoje em dia existem inúmeras ferramentas. Birôs hoje, birô não é só SPC e Serasa. Inúmeras empresas hoje fornecem indicadores, scores que já vão medir a propensão de pagamento, dependendo do tamanho da carteira, dependendo de repente, uma carteira é muito grande, como é que eu vou gastar dinheiro e vou escorar tudo isso? Pô, eu vou pegar um pedaço, então eu pego os maiores valores, pego um pedaço, faço um teste, gente. Eu preciso testar. De novo, a carteira não vai cair no meu colo e o resultado não vai vir sozinho. Cruze o comportamento externo e o interno, né? Ou seja, será que esse cara que está lá inadimplente com uma empresa 1 que eu tenho, também está na outra? Será que ele só está devendo para esse? Eu preciso entender o cenário desse cara. E muitas vezes eu tenho informações na mão. Muitas vezes eu disquei lá para o seu João, falei com ele no telefone hot, e eu estou recebendo o seu João numa outra carteira, e eu estou tendo que fazer um monte de localização, eu não estou cruzando essas informações. E aqui eu não estou falando de informação confidencial, eu estou falando CPF 123, telefone 456. Caramba, se eu bati esse telefone, é um telefone que muitas vezes eu, empresa de cobrança, higienizei, né? Então eu preciso trabalhar de forma a entender o todo que está dentro de casa. Use a cobrança como área de relacionamento, né? Entenda a necessidade do teu cliente, crie novas alternativas, né? Crie novos contatos, reestabeleça a relação desse cara para a empresa, né? É muito mais importante para um credor ter de volta não só a grana, o numerário, mas ter de volta o seu cliente. Entenda a necessidade do cliente, né? Parcelamento, campanha, desconto. Pô, eu preciso entender o que esse cara precisa para pagar essa dívida. E de novo, se eu sou uma empresa de cobrança e eu estou entendendo que as condições que esse credor me dá não são suficientes, eu tenho que mostrar isso para ele. Eu não posso ficar quieto e dizer, mas aí o cara não me dá condição. Não me dá condição, eu tenho que ir lá e dizer, meu amigo, olha só, você só está me dando parcelamento em 3 vezes, em 4 vezes, teu cliente está demandando em 10, sei lá, é um exemplo, qualquer número, né? Estou só dando um exemplo. Treine sua equipe em técnicas de negociação. De novo, tem técnica para isso, tem condição de você ter operadores motivados,
né? Motivados e entendendo que cobrar um cliente não é uma coisa chata, é uma coisa que é recompensadora no momento que você consegue resolver o problema lá da Dona Maria. Investir na carteira é muito necessário. É aquilo que eu falei na primeira aula de contabilidade. Não tem receita se eu não tiver despesa. Eu preciso investir na carteira, né? Eu preciso saber qual é o investimento que eu estou disposto a fazer, né? E tudo isso tem um planejamento. Eu não boto dinheiro chutando. Vou botar 10 para ver o que vem. Não, eu preciso entender. Pô, legal, cara, se eu botar 10 aqui, quanto eu estimo que eu vou recuperar? Quanto é que é o histórico de recuperação que eu já tenho fazendo isso? Se eu for fazer isso e mais X, quanto é que isso pode me dar? Puta, legal, vou investir, vou testar, né? Sempre, muitas vezes, em testes pequenos. Eu não preciso fazer um investimento massivo para toda a carteira. E por fim de tudo, pessoal, cobrar, cobrar, cobrar e cobrar, né? Essa atividade você já nasceu fazendo, não dá para achar que vai ser fácil. Fácil nunca vai ser. Vai ser sempre um desafio, sempre vai ter algo a ser superado, a eu fazer diferente, a eu reencontrar o caminho. Posso estar num momento onde eu estou tendo resultado e de repente eu começo a não ter. As coisas mudam no meio do caminho, as carteiras mudam, o país muda. Eu preciso estar constantemente naquela situação de estar insatisfeito com o meu resultado, né? De querer tirar mais desse momento. Existe muita forma de eu conseguir gerenciar melhor, né? A gente tem conversado bastante com muitas empresas, a gente sabe das dores, a gente sabe das dificuldades, a gente tem muita informação que pode ajudar, né? E eu estou por aqui exatamente para poder também trazer esse conteúdo, trazer o alerta, né? Eu não sou também o cara que conheço tudo que eu preciso conhecer, mas muitas vezes o fator da gente estar de fora do problema faz com que a gente consiga descobrir coisas que a gente, quando está no dia a dia e com a cabeça muito pendurada, muito enfiada nesse negócio, a gente acaba não enxergando. Costumo dizer, né, todos esses anos de consultor, que o consultor não é mais inteligente que ninguém, né? Ele pode até às vezes ter mais experiência, mas o grande fator é que ele está olhando por um ângulo de fora, né? E olhar por um ângulo de fora faz com que você enxergue coisas que você não enxerga quando você está dentro. Eu mesmo costumo dizer, né, que se eu voltasse a ser gestor de uma operação, em 3 meses eu ia contratar uma consultoria, porque eu acredito que em 3 meses eu já vou estar lá tão motivado ou dedicado no meu negócio e que a gente muitas vezes não consegue olhar para fora e expandir a mente. Então, assim, existe muita coisa a ser feita, muita coisa a ser observada, né? Conte comigo aí para o que precisar. Tem alguns treinamentos que a gente está trabalhando e montando, né? E que podem ser disponibilizados também, tanto no nível de equipe, porque, de novo, a tua equipe tem que estar não só motivada, mas ela tem que estar motivada a desempenhar o papel que é fazer cobrança. Fazer cobrança por si só, eu já digo sempre, não é algo simples, mas pode ser algo muito prazeroso a partir do momento que o teu modelo mental te mostra que fazer cobrança não é um negócio chato e é um negócio que pode estar ajudando pessoas a encontrar o seu caminho. Beleza, pessoal? Queria agradecer mais uma vez vocês. Deixe seu comentário, curta o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Mande seus comentários para a gente possa tabelar e continuar aí gerando conteúdo. Grande abraço e até a próxima.